Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Eu vou falar agora por Zoom com ele, que é um advogado, e vem conversar com a gente sobre essas últimas manifestações aí. Parece que o mundo da política e o mundo população aí está meio que complicado de se entender um pouquinho, e ele vai esclarecer algumas coisas para a gente. Bom dia, doutor Luiz Gomes, seja bem-vindo a mais um Potiguar Notícias. Bom dia, doutor Luiz Gomes. Seja bem-vindo aqui ao Potiguar Notícias. Está me ouvindo, Alô? Estou sim. Bom dia, tudo bem? Tudo. É uma alegria sempre estar por aqui, falando com vocês, com seus ouvintes, né? Enfim, o Brasil está aí, sabe Deus como vai ficar isso, né? E eu estou aqui à disposição para a gente fazer uma análise um pouco mais apurada sobre tudo isso que está acontecendo e uma preocupação com o destino dos brasileiros, morrendo todos os dias mais de 1.000, 2.000 brasileiros. E nós precisamos ter a consciência de que é necessário tomar medidas gerenciais no Brasil, que está sem gerenciamento nesse momento. Essa é a minha opinião. E aí, Alô? Agora, teve recentemente duas grandes... Eu vou falar grandes manifestações em um tom de levado pela mídia, né? Porque quem acredita, eu acho muito complicado isso hoje, até difícil para nós que fazemos a mídia, e penso eu que até para os advogados também, doutor Luiz Gomes, entender hoje que a política ela se tornou em duas paredes, a parede esquerda e a parede bolsonarista, né? Então, ninguém pode ser meio, ou é um ou é outro, isso visionando os militantes de cada partido. E, recentemente, houve aí uma manifestação a favor do presidente Bolsonaro, onde foram mortos, inclusive o próprio presidente, ele chegou a falar nas manifestações, o ex-ministro Pazuello também. E ontem aliás, no sábado, teve uma outra manifestação que foi aí contra o atual presidente. Então, foram duas manifestações e eu queria que o senhor colocasse aí para a gente a sua análise em relação a essas duas manifestações. O que o povo, de fato e de verdade, está querendo dizer? Olha, Elô, eu acho que o que acontece é que há uma insatisfação absoluta de lado a lado. O Brasil, nos últimos 2 anos, é construído por uma política de polarização e política de ódio, uma coisa que nós precisamos acabar no Brasil. Nós precisamos de muito amor próprio e muito amor ao próximo no Brasil, e a política nacional tem gerado uma polarização infeliz dos brasileiros, porque o presidente da República se preocupa muito em falar no cercadinho e aglomerar propositadamente sem qualquer cuidado, sem recomendações, propagando o negacionismo permanentemente enquanto os brasileiros morrem, né? E, por outro lado, a oposição ao governo Bolsonaro tem procurado evitar aglomerações, porque sabe que isso é muito sério enquanto não existir a vacinação. Mas eu acho que esse movimento de sábado foi um grito de socorro dos brasileiros, foi um grito de vamos parar com isso, vamos fazer vacinar os brasileiros de uma maneira por todas, porque o Brasil não aguenta mais. O que nós estamos percebendo é de que, pela primeira vez, a oposição, junto com o Partido dos Trabalhadores e os demais partidos de oposição, e a sociedade civil, inclusive, de maneira até mais cuidadosa do que dos eventos do presidente, com máscaras, com distanciamento, acho que foi visto isso nas manifestações, pedindo vacina. Na verdade, o povo está pedindo vida, está pedindo vacina, e o governo não entendeu ainda que a vacina determinada e analisada e estudada pela ciência é a única maneira que tem de conter a propagação do vírus no Brasil. Não existe remédio para antecipar a contaminação. Foi uma discussão no Senado Federal, lá na CPI da pandemia, que está sendo discutida,
e que foi deixado muito claro isso. Não existe nem mesmo a manifestação da diretora do Ministério da Saúde pôde contrapor a isso. Não existe remédio, a não ser vacina contra essa propagação da pandemia. Portanto, qualquer outro tipo de remediação é ilusória, é enganosa, é mentirosa e é criminosa, até por sinal. Portanto, o povo precisa de vacina, e essa manifestação de sábado, antes de ser contra o Bolsonaro, ele é um pedido de socorro, é um pedido de que as autoridades brasileiras tomem pé do Brasil, façam com que as vacinas cheguem aos brasileiros. Esse foi o grito de socorro que nós acompanhamos e participamos no sábado. É necessário que se faça isso com urgência. Tem verba, tanto é que foi distribuída 3 bilhões de reais para facilitar a vida do presidente e no Congresso Nacional. Então, o dinheiro tem, o que não está tendo é vontade política de trazer saúde para o povo brasileiro. E acho que essas manifestações, para mim, foram uma nítida demonstração de insatisfação do povo brasileiro com o que está acontecendo. Por outro lado, nós vimos também, você acompanhou e todos nós vimos, que a grande mídia brasileira, eu fui abrir alguns jornais importantes como o Globo, como o Estadão de São Paulo, como alguns jornais, que nem noticiaram o grande movimento nacional que teve contra o presidente Bolsonaro. Uma característica plena de que a mídia brasileira ainda tem claramente uma tendência de não querer trazer a verdade absoluta para o Brasil, porque nós estamos acompanhando o que está acontecendo e a imprensa deveria unanimemente mostrar a realidade dos fatos no Brasil, o que não aconteceu nos grandes veículos, embora possa dizer que na Folha de São Paulo saiu e em alguns outros veículos nacionais saíram também. Mas assim, não há uma preocupação da mídia nacional objetivamente para trazer essas verdades, porque essas verdades elas desnudam a mentira que é propagada todos os dias nas redes sociais, né? Todos os dias. Ou seja, não há outro remédio a não ser vacina. E não tem vacina porque tem alguém responsável que não quis comprar vacina no momento próprio. A imprensa tem que dizer isso para a população saber quem é o responsável por 2, 3 mil mortes por dia no Brasil, ciente de que a vacina resolve. Tivemos um exemplo clássico que foi agora, ontem no Fantástico, todos assistiram, o município de Serrana, em São Paulo, que vacinou 97% da população, houve uma redução de contaminação de quase 90%. E passou, inclusive, as imagens das UPAs dos hospitais de Serrana, todos vazios. Ou seja, tem resultado a vacina, está provado isso. Mas por que o governo brasileiro não toma essas decisões? Não facilita a vida dos brasileiros, ao invés de matá-los contaminados. Esse é um dilema que eu acho que o povo brasileiro precisa conhecer. E aqui, através desse veículo que você está oportunizando, eu quero dizer que é claríssimo isso. Não é à toa que já tem 119 pedidos de impeachment no Congresso Nacional, aguardando para apreciação do Congresso Nacional. O que demonstra também uma irresponsabilidade do presidente do Congresso Nacional. Porque se ele tem lá 119 pedidos de impeachment, ele deveria parar para analisar. Alguma coisa não está funcionando nesse país. E parar para estudar isso e analisar. Enquanto ele não analisa, mais brasileiros estão morrendo. Então, existe sim uma corresponsabilidade, na minha opinião, dos presidentes da Câmara e do Senado, ao não pautarem os pedidos que tem lá de questionamento dos crimes de irresponsabilidade que está acontecendo na presidência da República. Portanto, eu acho que o Brasil precisa acordar desse pesadelo o mais breve possível. Agora, doutor Luiz Gomes, o STF ele tem tido colocações assim muito ríspidas até diante da CPI da Covid. A gente viu inúmeras contradições aí. É coisa que eu confesso, senhor, como acadêmica em direito, eu nunca tinha pensado que alguém, para dar um esclarecimento verdadeiro, fosse preciso um habeas corpus para se blindar da responsabilidade que teria. Então, isso é absurdo, né? Isso, na minha visão, pode ser que eu esteja enganado, o senhor, como advogado, o senhor pode até esclarecer isso para a gente.
E a gente viu inúmeras contradições aí nos depoimentos. A gente viu aí o diretor da própria Anvisa sendo muito enfático nas colocações dele. E, mesmo assim, o que a gente vê é pessoas se debruçando aí ainda na inocência de um presidente que está levando aí a vacina como ivermectina e cloroquina. Agora, a pergunta é, em relação ao STF, qual é a análise que o senhor faz diante dessa situação, principalmente que a gente não sabe? Sinceramente, eu não acredito que a CPI da Covid ela possa dar bons frutos a gente. Pode ser que eu esteja enganada, mas eu, particularmente, eu não acredito. Mas o senhor, como advogado, o que o senhor acha de tudo isso? Como é que fica a situação do STF dentro dessa conjuntura todinha de contratempos? Olha, eu acho que tem que colocar cada coisa no seu lugar. Não é? O Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal. E ele está lá exatamente para remediar aquilo que precisa ser remediado. E há remédios heróicos que nós temos como habeas corpus, que eu acho válido e muito importante existir o habeas corpus na Constituição Federal, como mandado de segurança, como habeas datas, todos são remédios constitucionais que estão na Constituição e qualquer brasileiro pode fazer uso dele. Portanto, eu não vi nenhuma questão desarrazoada de um ministro conceder o habeas corpus para aquela pessoa que ia fazer um depoimento. Isso está dentro da normalidade da análise jurídica que o Supremo poderia fazer, certo? Agora, o que não estaria dentro da normalidade é a pessoa, em que pese tenha um habeas corpus, ela ir lá e mentir, certo? Porque o habeas corpus está dado a ela para ela não depor, para ela calar, para ela não produzir prova contra si. Agora, quando ela usa o habeas corpus e ainda assim está mentindo diante do Supremo, diante da CPI, em que pese não possa ser preso por conta do habeas corpus naquele exato momento, mas a CPI deve ter obrigação de instaurar o procedimento do falso testemunho e encaminhar para o devido processamento criminal. Isso não exclui essa atitude que a CPI, inclusive, deve tomar. Por outro lado, quando a pessoa se blinda num habeas corpus para fazer um depoimento sobre suas ações, ela está querendo dizer que cometeu coisas erradas, na minha opinião, e que corre o risco de falar a verdade e ser condenada. A minha leitura é de que ela já dá um atestado de culpa quando ela pega um habeas corpus para falar o que ela fez. Portanto, eu acho isso é uma análise que a CPI vai fazer e a população está fazendo. Quem vai atrás do habeas corpus para fazer um depoimento é porque alguma coisa ele tem que não pode dizer. Eu acho que esse foi o fato que foi bem claro lá. Portanto, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está cumprindo a sua missão institucional, eu não vejo nenhum erro nisso. Todas as decisões que o Supremo tem tomado, na minha opinião, está dentro da estrutura prevista na Constituição Federal para que ele julgue, em que pese nós possamos ou não concordar, que nós possamos ou não achar boa, nem tudo que ele julga nós precisamos concordar. O Supremo não depende da opinião pública para fazer qualquer julgamento. Ele depende do enquadramento legal e do respeito à Constituição Federal. Eu acho que, nesse quesito, o Supremo está cumprindo heroicamente o seu papel de coibir abusos e conceder direitos àqueles que merecem ter direitos. E todos os brasileiros merecem ter direitos, independente do lado que ele esteja. Portanto, eu acho que o Supremo está cumprindo, sim, o seu papel institucional, eu não vejo nenhuma dúvida disso, em que pese eu discorde de algumas decisões, mas é o papel do Poder Judiciário de tomar decisões e eles estão tomando. Portanto, eu acho que a decisão de conceder habeas corpus para alguns membros que foram na CPI foi uma decisão juridicamente bem fundamentada e eu não vejo nenhum abuso nisso. Eu acho que cumpriu a Constituição Federal. Essa é a minha opinião. Concordo com o que o senhor está falando. Eu só acho que, para se falar a verdade, não é necessário habeas corpus, né? Como o senhor bem colocou também. Agora, esse movimento de política, esquerda, direita, o cenário político se formando aí para 2022, pessoas dizendo que Lula vai ser candidato, o próprio Lula também
E, recentemente, na sexta-feira, o Bolsonaro, ele, em um discurso, ele disse que para 2022 teria uma chapa aonde teria um ladrão e um vagabundo como vice. Que, no caso, ele se referia aí a Lula e ao Fernando Henrique, né? Ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Como é que o senhor vê essas colocações aí do presidente em relação, principalmente ao Fernando Henrique Cardoso? Bom, eu acho que, primeiro, não é um temperamento que se espera de um comandante da República Brasileira. As palavras chulas de baixo nível, sem qualquer qualidade de conteúdo, demonstra a incapacidade civil desse cidadão que comanda o Brasil. Ele não tem condições de fazer manifestações desta natureza e tantas outras que eu vi na imprensa esse fim de semana. Coisas absurdas. Ele não tem nenhuma pauta de se preocupar com o Brasil. Ou seja, a estratégia é alimentar o ódio, alimentar essa baixaria que ele acabou de dizer, o que não tem nenhuma relação, inclusive, quero dizer que nem o Lula é ladrão e nem o Fernando Henrique é vagabundo. Tem que respeitar que são dois presidentes da República que cometeram acertos, cometeram erros, mas o respeito aos ex-presidentes, em que pese eles possam ter errados, nós devemos manter. Essa mínima civilidade não é presente no dicionário do atual presidente da República. Portanto, eu quero dizer que eu lamento profundamente. E o segundo aspecto é de que ele, de fato, vai ter problemas nas eleições do ano que vem. A população brasileira não está mais disposta a ouvir esse tipo de bravata, esse tipo de comportamento chulo num debate de presidencial. Coisa que ele não foi, porque ele não participou de nenhum debate nas eleições passadas. Ele não teve coragem de discutir políticas públicas para o Brasil. E aí o resultado já está aí. Portanto, o ano que vem, quero crer, espero muito, que não seja uma campanha polarizada, que tenha vários candidatos, como de fato estão tendo vários candidatos, e que aquele candidato que não for ao debate, que ele seja punido pela população brasileira, e não eleito. Aquele candidato que vai para uma campanha, escapa e foge e inventa histórias para não debater projeto para o Brasil, esse cara não pode ser presidente da República. Portanto, o ano que vem, que pese o Lula possa ser candidato, acho que ele tem toda a legitimidade para ser candidato, não tem nenhum processo condenatório contra o presidente Lula e nem contra o presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, se os dois quiserem ser candidatos, são nomes que já têm experiência na presidência da República, o que é diferente de alguém que nunca conseguiu gerenciar nem o gabinete de deputado, que como deputado foi um desastre, as gasolinas e as rachadinhas, quer dizer, esse cara está na presidência da República. Portanto, nós temos que tomar ciência de que é necessário ter a responsabilidade de escolher no próximo ano um presidente que tenha equilíbrio emocional, que tenha capacidade gerencial e que tenha um mínimo de civilidade para se relacionar com as pessoas, com o Congresso Nacional e com a comunidade internacional. Hoje o Brasil é mal visto em todos os continentes do mundo. O presidente Bolsonaro conseguiu uma unanimidade internacional. Ninguém acredita mais nele. Pelo contrário, ele tem uma péssima imagem fora do Brasil. Portanto, acho que isso tem que acabar. O Brasil é grande, o Brasil é forte, o Brasil é rico, o Brasil tem brasileiros bravos, lutadores e que fazem dessa nação uma grande nação. E nós precisamos ter no comando do Brasil pessoas que tenham essa dimensão de valores. Quem não tem essa dimensão de valor não pode nem ser deputado, nem prefeito, nem governador e nem vereador. Portanto, eu acho que esse é o recado que eu espero que o Brasil dê nas urnas no ano que vem. Que o Brasil retome o que é o Brasil. O Brasil é lindo, minha gente. Aqui o Rio Grande do Norte é riquíssimo. Nós temos o maior solo mineral do Nordeste. Nós temos a melhor praia do Brasil. Nós temos tudo de bom aqui. Vamos tentar superar a vacina, superar a pandemia com vacinas, para que a gente retome a economia e volte a sorrir, como sempre foi, nesse sol maravilhoso que Natal nos oferece. É verdade. Nós estamos torcendo muito para que que a política ela tenha uma nova cara. Isso é o que realmente nós esperamos, porque as pessoas estão cansadas da política, as pessoas estão cansadas de políticos até que apenas usam máscaras. Eu sempre costumo dizer, doutor Luiz Gomes, que
A política, ele não dá caráter, ele desvenda, né? Então, assim, que existem, sim, políticos sérios, existem políticos responsáveis, existem políticos que realmente querem fazer as coisas acontecerem. Agora, essa reflexão que o senhor falou é que é mais importante, principalmente para nós que somos eleitores. Essa reflexão de que quem vale realmente a pena o nosso voto, de quem realmente vai fazer valer a pena o nosso voto. Então, acho que essa consciência, quem tem que ter aí somos nós, que somos eleitores e que colocamos e tiramos na hora que quisermos. Então, obrigado. Mas, Elô, só para encerrar. Tá. Só para finalizar, o que você acabou de dizer, e eu vou fazer aqui um último alô. Essa ideia de que a gente coloca, a gente tira, foi o discurso que foi colocado quando foi tirado o presidente Dilma, e foi colocado o Temer, depois Temer foi colocado o Bolsonaro. Não, a gente coloca, a gente tira, a gente coloca, a gente tira. E só que esse tira não aconteceu. E acabaram colocando uma pessoa que todo o desmando que aconteceu e ninguém conseguiu tirar. Portanto, eu acho que é muito mais sério do que só botar e tirar. Tem que ter a consciência, votar, exigir o respeito à opinião dada no seu voto. A pessoa não pode fazer um discurso para você votar nela e quando sentar na cadeira de deputado, vereador, prefeito, governador ou presidente da República, fazer outra. Nós temos que ter instrumentos, e é isso que eu acho que o Congresso Nacional precisa ter, o Tribunal Superior Eleitoral precisa ter, de que quando a pessoa registra um plano de governo no projeto de candidatura, se ele descumprir aquilo, fica caracterizado estelionato eleitoral e ele deve perder o mandato. Essa é a minha opinião, que aquele que é candidato ele tem que registrar no TRE o seu projeto, o seu plano de ação, quais são suas ideias, e se ele lá no mandato exercer diferente, o TRE e o TSE e o Supremo e o próprio Congresso Nacional ter como caçar o mandato por estelionato eleitoral. Enganou o povo para se eleger. Esse é um dilema muito sério e que ninguém quer discutir, mas eu acho que é possível pautar isso como crime e dizer que pode ser afastado do cargo aquele que não cumprir o que promete. É o sonho de consumo da melhor democracia do mundo. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Democracia é isso. Você é eleito para fazer o que você promete. Se você não prometeu, se você prometeu e não fez, você não cumpriu a democracia. Portanto, você tem que ser substituído. Essa é a regra básica da democracia. Por isso que lá no Congresso são os representantes do povo brasileiro. O representante do povo ele se elegeu em cima de uma pauta, em cima de um projeto, em cima de um programa. E é isso que a gente espera dos eleitos. E assim eu encerro aqui minha participação, Elô, agradecendo a oportunidade, registrando um abraço para o Armando, que está aí acompanhando, já daqui a pouco ele entra, não é verdade? E a todos que estão nos ouvindo, é uma alegria sempre estar falando com vocês. Eu às vezes me manifesto de maneira mais firme, mais dura, mas eu sou advogado e exerço advocacia, não sou político, não tenho carreira política e quero sim estar como advogado fazendo essas observações e nesse momento mais como um cidadão brasileiro consciente do que propriamente como advogado, porque eu acho que todo brasileiro precisa ter essa consciência. Muito obrigado, tenha um bom dia e obrigado pela oportunidade de me manifestar. Eu sou suspeita, né, em falar que eu admiro muito aí o senhor como advogado e como político também, viu? Tá bom. Eu não esqueci ainda, como político também. Obrigado. Mas, enfim, eu vou terminar com uma frase que eu acho que é uma frase que hoje o brasileiro ele devia bater no peito todos os dias e dizer o seguinte: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então, eu acredito nas pessoas do meu Brasil, que a gente vai ter um Brasil que bata no peito e diga: eu tenho orgulho do meu Brasil. Obrigado, doutor Luiz Gomes. Para mim é sempre uma honra poder entrevistá-lo, senhor. Para mim é de autoconhecimento, inclusive, sempre poder estar tendo esse papo aqui com o senhor. Obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia.